verso 6. Quem está alegre nessa noite? É motivo de alegria, né, irmãos? Porque nós estamos na casa do Senhor nessa noite. Aleluia. É algo de muito especial para você. Aleluia. João. Cada milagre. Aleluia. Aleluia. Verso. João 14, verso 6. Quem achou, diga amém. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mais uma vez. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Senhor Deus, nesta noite quero pedir, Senhor, para cada um que adentrou dentro deste lugar, que através dessa palavra os teus filhos venham receber do Senhor, Pai. Senhor Deus, orientação do céu, para que nessa noite nós podemos a cada dia estar mais firme na tua presença. Aqueles que nessa noite nos assistem também, Jesus, que o Senhor vem falar, Senhor, no coração de cada um, através da tua palavra, em nome de Jesus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, aqui uma palavra muito conhecida, e quando nós lemos aqui João 14 e verso 6, aqui nós podemos entender que Jesus está dizendo algo e afirmando para as nossas vidas, uma grande afirmação que Jesus disse: eu sou o caminho. E quando ele disse eu sou o caminho, porque não há outro caminho, não há atalhos para se tomar, mas Jesus está dizendo eu sou o caminho. Outra afirmação que Jesus está dizendo aqui, ele está falando algo nesse versículo, e a verdade, ele está dizendo eu sou a verdade. Só há verdade em Jesus Cristo. Nós só podemos encontrar a verdade através de Jesus. E a Bíblia vai dizer mais assim, e ele disse que ele é a vida. Jesus, ele é a vida eterna. Porque quando nós partimos daqui, não acabará, mas vai continuar quando nós chegar na glória. Nós vamos ter uma vida eterna com Cristo. E a Bíblia vai dizer mais uma vez que Jesus está afirmando: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem como chegar até a Deus se não for por Jesus. Não tem como nós entrar no reino do céu se nós não andar no caminho, não andar na verdade. Não tem como nós chegar até o Pai. Mas quando nós aceitamos Jesus como o único Salvador da nossa vida, aqui nós escolhemos um caminho para se seguir. Como eu disse, muita gente quando vem para Cristo, eles acham que ainda tem o livre arbítrio, mas quando nós viemos para o Pai, aceitamos Jesus como Salvador, nós não temos mais livre arbítrio. Agora nós escolhemos um caminho, nós escolhemos a ser servo, e servo tem que obedecer ao seu Senhor. Entenda isso, que quando nós estamos com Cristo, sendo servos de Deus,
Se nós achar que nós devemos escolher outros caminhos, nós vamos estar escolhendo estar na desobediência, no pecado e contra Deus. Porque agora nós se tornamos servos do Senhor. A Bíblia também vai dizer: é melhor não conhecer do que conhecer. Depois que você conhece a verdade, não tem como mais você voltar para trás. Não tem como mais você voltar suas práticas que você praticava antes de conhecer o caminho que é a verdade e a vida, porque a Bíblia fala que quando nós conhecemos Jesus, Ele nos liberta. A Bíblia vai falar: conhecereis a verdade vos... Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade, e quando nós conhecemos a verdade nos liberta. É por isso que nós olhamos para dentro de nós e podemos ver que é necessário nós seguirmos a Jesus Cristo, esse caminho, o caminho que nos leva para a vida eterna. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Quando nós também vemos em Lucas, no capítulo 17, 32, ele vai dizer: lembrai-vos da mulher de Ló. Olha o que Deus está dizendo para nós. Olha o que Jesus está falando em Lucas, no capítulo 17, o verso 32. Aqui foi Jesus que estava dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque a Bíblia está dizendo que a mulher de Ló, quando Deus disse para sair de Sodoma e Gomorra, porque Deus ia destruir aquela cidade, a Bíblia vai falar que não era para olhar para trás, mas para seguir o caminho, a direção que Deus deu. E a Bíblia fala: aquele que olhar para trás ia transformar numa estátua de sal. E a Bíblia fala que a mulher de Ló, quando sai, a primeira coisa que ela olha para trás. Mas ela não estava olhando literalmente para trás. Ela estava olhando para as coisas que ela construiu naquele lugar, pelos seus bens materiais, por tudo que conquistou naquele lugar. E Deus queria que ele saísse sem olhar o que estava deixando para trás. É por isso que Jesus disse para que nós não podemos olhar para o que deixou lá atrás. Eliseu, quando matou todos os bois e resolveu andar com Elias, Eliseu agora fez o churrasco, e ali ele decidiu andar com Elias, não olhar: olha, eu matei tantos bois, fiz o churrasco, para que eu fiz isso? Mas Eliseu estava convicto que ele não ia lembrar daquilo mais, aquilo não ia fazer parte do futuro dele, que aquilo ali ficou no passado, que lá no futuro Deus ia prover muito mais na vida dele, por aquilo que ele deixou para servir a Jesus Cristo. Aquilo que eu e você deixou para servir a Jesus Cristo, nós vamos ganhar e conquistar muito mais. Pedro disse para Jesus: o que eu vou ganhar, Jesus, o que eu vou ganhar para deixar tudo isso aqui, para seguir o Senhor? Qual é a recompensa que o Senhor vai me dar para me largar essa vida de pescador, para andar com o Senhor? Qual foi a resposta de Jesus? Você vai ganhar 100 vezes aqui na terra e mais 100 vezes lá no céu, tanto espiritual como material. Jesus estava dizendo que ele ia prosperar ele muito mais que ele pensava, se ele realmente tiver o coração voltado para Jesus. Por isso nós entendemos que não existe atalhos para se tomar. Não há mais atalhos para você mudar de direção. Uma vez que eu e você encontramos o caminho, nós devemos caminhar
no caminho da verdade e a vida. Porque somente esse caminho vai direcionar até o Pai, para que nós podemos entrar na glória. Quem pode entender, dá um glória a Deus. Então, irmãos, muitas pessoas querem pegar alguns atalhos na sua vida. Tem pessoas que querem pegar atalhos da religião, pensando que a própria religião vai conduzir eles até a Deus. Aí nós vemos que a própria religião começa a entrar em discussão. E foi por causa da própria religião que eles mataram a Jesus. Os fariseus acharam que era melhor do que os outros, porque nós oramos nas esquinas, nas praças. Os fariseus achavam que a religião que levava até Deus, mas Jesus, ele veio para quebrar a religião. Jesus está dizendo: não existe religião que leva ao Pai. O único que pode levar até o Pai sou eu, sou Jesus. Não há placa de igreja que leva você até o Pai. Não. O que vai levar você até o Pai é a sua comunhão com Cristo. Não existe atalhos. Se nós focar em Cristo. E muitas pessoas acham que alguns atalhos do sacrifício levará até a Deus. É porque eu faço sacrifícios. É porque eu faço tantas as coisas e sacrifícios aqui na terra, sacrifico a minha vida para me entrar no reino do céu. Mas o que a Bíblia vai dizer? Obedecer é melhor do que? Sacrificar. Às vezes muitos estão sacrificando em vão. Mas o que pode levar eu até a Deus é a minha comunhão com o Pai, com Deus. Não adianta eu sacrificar tanto e não obedecer a palavra de Deus. Não adianta eu fazer vários sacrifícios, mas se eu não morrer para o mundo, morrer para a carne, não mudar o meu caráter, mudar a minha vida com Cristo. Mas obedecer é melhor do que sacrificar. Porque muitas pessoas acham que vai até o Pai, achando que são melhor do que as outras pessoas. Eu vou até a Deus, porque eu oro melhor do que fulano. Eu vou até a Deus porque eu faço 24 horas de jejum. Eu vou até a Deus porque eu faço vários votos. Mas a única coisa que Deus procura nessa noite, Jesus está dizendo que procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Jesus quer alguém com coração sincero, o coração quebrantado, um coração que se derrama dentro da presença dele. Então não adianta hoje eu fazer um sacrifício, não adianta hoje eu passar a noite toda na oração, no jejum, e amanhã eu não se importar com as coisas de Deus, não ter estrutura com as coisas de Deus, não ter firmamento com as coisas de Deus. A vida do cristão, ela é contínua. Todos os dias nós temos que carregar a nossa cruz. Todos os dias nós temos que ser verdadeiros adoradores que adoram o Pai e em espírito e em verdade. Quem está entendendo nessa noite? Vamos entender como nós podemos chegar até a Deus. Primeiro passo que nós aprendemos aqui para chegar até a Deus nesse versículo, nós temos que encontrar o caminho, porque o caminho nos leva na direção certa. Quando você vai viajar,
A primeira coisa que você não sabe o caminho, você vai fazer o quê? Você vai ali no GPS, você vai tentar de todas as formas fazer algo para você não perder no meio da estrada. Quem já calculou aqui para perder? Alguém já calculou aqui para perder? Ninguém. Todos nós, quando queremos sair para uma viagem ou fazer algum trajeto, nós queremos chegar sem perder. Tanto que não dá nem para perder, né, irmão? A gasolina do preço que está, Jesus, camarada, perder aí está enrolado, né? Vai gastar o dobro. Então, nós calculamos a nossa rota, saber que nós não vamos perder. Então, primeira coisa, eu tenho que encontrar a direção certa, o destino certo que eu quero. Então, primeiramente, eu tenho que estar focado no caminho certo. Porque se eu achar que eu estou no caminho certo e não tenho certeza do caminho, isso é perigoso. Porque a Bíblia fala em Provérbios que há vários caminhos. E tem pessoas que seguem direção em alguns caminhos que acham que esse caminho é o caminho certo, mas quando ele chega ao final desse caminho, não é o caminho que eu queria. Esse caminho é totalmente errado. Então é por isso que nós temos que ter certeza da direção que nós estamos tomando, para que nós possamos prosseguir no caminho certo. Porque, irmãos, muita gente começa no caminho certo, mas tem momento que ele se perde no meio do caminho. Ele começa a achar que está difícil, que está demorando, que as coisas não estão dando certo, e ele começa a desistir e perde a direção. Ele volta para o caminho errado. Ele estava no caminho certo, mas agora, por falta de perseverança, agora ele para de prosseguir naquele caminho e começa a pegar alguns atalhos. Ele perde o foco da direção certa. Quantas vezes nós entramos num caminho, numa viagem, no caminho certo? Nós estamos no caminho certo. Aí nós achamos que não, aí você sai daquela rota. Quando você vê, você saiu da onde que você estava certo para ir para um caminho errado. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não desviar o nosso foco da direção, porque Jesus é o único caminho que nos leva até a Deus. Irmãos, quando falo de atalhos, nós estamos falando em vários tipos de coisas que as pessoas estão querendo chegar até a Deus. Uma das coisas que me chama a atenção é que muitas pessoas estão equivocados, achando que um Deus de barro, de pau, um Deus de bronze, ele vai levar ele até a Deus. Tem muitas pessoas pensando, se ele dobrar diante de uma imagem de pau, de barro, e pedir para aquela imagem, ele vai chegar até a Deus. A Bíblia fala que nós devemos adorar somente um Deus. A Bíblia vai dizer para que nós não prostrar diante de outro Deus. A Bíblia fala que não há outro Deus, a sua glória ele não divide com ninguém. O que pode levar até a Deus é somente Jesus. Não tem santo nenhum que leve você até a Deus. O único que pode te levar é Jesus para a glória. E muita gente está dizendo, santo fulano de tal, vai, me leva até a Deus, santo ciclano. Não. Até se o santo fosse tão importante, nós não precisava passar um pano, limpar ele, tirar a sujeira. Você não lembra quando o pai de Abraão, Terá, quando chega e assusta e vê que é tanto de santo quebrado, ele diz, o que aconteceu aqui? E Abraão disse, está vendo aquele santo grandão que está ali? Ele pegou o machado e quebrou todos os outros santos. Aí o pai de Abraão diz assim, mas ele não faz nada, ele está parado. Aí Abraão disse aí, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não pode pegar, tem pés, mas não pode andar.
e aqueles que adoram se tornam igualzinho a eles. É por isso, irmãos, que o único caminho é Jesus. Jesus, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Glória a Deus. E nós podemos ver aqui o que leva o homem até a Deus é o arrependimento dos pecados. Só tem um, que é o Espírito Santo de Deus. O homem não pode convencer o outro do pecado. Entenda isso. Vamos se comparar aqui. Quando o irmão Pedro estava lá no mundo, eu podia chegar nele e falar assim: irmão Pedro, você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, você tem que mudar. Entrava aqui e saía aqui. Mas um dia eu preguei para ele, o Espírito Santo fez a obra na vida dele, por exemplo. Não sei quem evangelizou, mas estou dando um exemplo. E ele deixou o Espírito Santo agir na vida dele. Ele disse: realmente eu preciso mudar a minha vida. Aí o Espírito Santo veio e mudou a vida dele. E ele se arrependeu da vida que ele se levava. Porque só o Espírito Santo tem poder de fazer essa ação na vida do ser humano. Não adianta barulhar. Não. Se o Espírito Santo, quando ele entra com a ação dele, irmãos, pode ser o mais endemoniado, que ele muda a sua direção e ele vem para o caminho certo, o caminho da verdade e a vida. O que eu quero dizer nisso? Porque muita gente quer mudar as outras pessoas. Você sabe quando as pessoas vêm para a igreja e as pessoas começam a querer mudar o jeito das pessoas. Aquele irmão ainda usa camiseta, aquele irmão ainda usa bermuda, aquela irmã ainda usa brinco, aquela irmã ainda usa calça comprida, aquela irmã ali corta o cabelo, e começa essas coisas, não é verdade? Umas querendo ser mais santo que os outros. Parece que o brinco que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Parece que é o cabelo que vai fazer a diferença entre ele e Deus. E começa a julgar as pessoas pelas roupas. Um outro exemplo. Tem pessoas, a Bíblia fala que o Espírito Santo, quando muda o homem, ele muda o caráter do homem. Talvez as pessoas olhem para fora e comecem a julgar outras pessoas por causa de um brinco, por causa de uma roupa, por causa de um cabelo. E o grande exemplo, quando Jessé agora está ali, esperando agora para Davi, naquele momento Davi para ser rei. E a Bíblia fala que quando chega na casa de Jessé, o grande profeta de Deus, e ele olhou pela aparência, aqueles homens fortes, bem aparentado, e ele começou assim a olhar, dizendo: esses aí, um desses vai ser o rei. Olhou por fora. Samuel agora fala assim: esse aqui vai ser o rei. Esse aqui tem porte de guerreiro, bem aparentado, forte. E o que Deus fala para ele? Não atentasse pela aparência. Não olha por fora, não olha pela aparência. O homem está olhando aqui, por fora. O raio-x do homem, por fora. Mas eu olho por dentro. E Davi é segundo o coração de Deus. O meu caráter e o seu caráter não pode simplesmente ser julgado por causa de uma roupa, por causa de um brinco, por causa do seu estilo que você anda. Não. A Bíblia só fala que nós temos que ser decentes. Se nós andarmos decente, não quer dizer o estilo de roupa que você usa. Tem pessoas assim, tem igreja que fala assim: mulher usar calça é para homem. Irmãos,
se foi feita uma calça para mulher, é para mulher. Eu não vou colocar uma calça de mulher no meu corpo. E tenho certeza que nenhum dos irmãos também vai colocar. Foi feito para mulher, é para mulher. Se nós formos falar sobre essas coisas, sobre essas religiões, essas coisas que discute, que antigamente a diferença entre Jesus, os discípulos, eles todos vestiam a sua túnica, os seus vestidos. O que separava o homem da mulher era o cinto que os homens usavam. Então, se nós formos voltar a falar sobre a questão de roupa, nós temos que voltar a vestir as túnicas. É por isso que Deus não leva o tempo da ignorância, o tempo da religião. As pessoas estão presas ao tempo da ignorância, o tempo da religião, brigando por qualquer coisa, esquecendo daquilo que leva para o céu, que é o temor ao Senhor, que é a obediência ao Senhor, que é o ser verdadeiro e adorador ao Pai. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que precisamos ser verdadeiros adoradores. João 4:23. Mas a hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais para o adorá-lo. João 4:23 vai dizer isso aí. Então estamos vivendo num mundo de falsidade. Se o Senhor procura verdadeiros adoradores, porque tem falso. A Bíblia vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. As pessoas estão honrando a Deus dizendo eu sou, mas o coração deles não chega nem perto de Deus. Talvez as pessoas olhem, aquela pessoa está com saião até no pé, está com o cabelão comprido, está sem brinco, está sem batom, está sem maquiagem, aquilo lá é crente. Mas quando você vai ver a vida, quando você vai ver a conduta, e às vezes você olha para uma pessoa com um brinco, com uma calça jeans, com uma outra forma diferente do que eles pensam, mas aquela pessoa é uma pessoa avivada de oração, pessoa que não murmura, pessoa que busca. Quem está entendendo? Então, se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque está faltando adoradores. Você só procura alguma coisa quando você perde, não é verdade? Você perdeu alguma coisa, você começa a procurar aquilo de novo na sua vida. Ah, que eu perdi, eu tenho que procurar, tenho que achar. Então Deus está à procura, porque está em falta. E quando nós voltamos aqui para a Bíblia Sagrada, nós sabemos aqui que essas coisas que Jesus está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, porque nada que eu faça eu posso impressionar a Deus. Deus já sabe o teu futuro, o meu futuro, o que você vai fazer. Muitas pessoas estão dizendo, vou fazer isso para impressionar Deus. Não. E a nossa vida tem que ser uma vida de temor e de obediência a Deus. Eu não posso achar que eu sou melhor do que ciclano, do que fulano, não. Eu sou melhor do que o irmão porque eu sapateio, eu entrego revelação, eu profetizo, eu planto bananeira, eu oro em línguas. Isso não quer dizer nada. Não é porque eu tenho dons que eu vou entrar no céu e o outro não vai. Não. A Bíblia fala que só vai entrar no céu os lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Lá no céu não vai chamar, você que entregou profecia, você que falou em línguas, você que fez, tá cá. Não é isso. A Bíblia vai dizer em Mateus 7:21, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai.
Muitos vão profetizar em meu nome, expulsar demônio em meu nome, curar em meu nome, fazer maravilhas. Mas naquele grande dia, infelizmente não vai entrar no reino de Deus. Então que nós podemos tomar cuidado se nós estamos andando com Jesus ou nós estamos seguindo uma religião. Ou nós estamos com Jesus ou nós estamos cheios das nossas próprias vontades. As pessoas hoje fugiu da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Por exemplo, aqui um exemplo. Eu vou dizer assim, irmão Juarez, você acha que isso aqui é certo? Se eu fazer isso, você acha que é certo? Irmão Juarez vai falar para mim assim: eu acho que é certo, você pode fazer isso. Eu estou seguindo a orientação dele, mas eu estou deixando de seguir a orientação que a Bíblia diz para mim seguir. É um exemplo. As pessoas estão mais focadas em perguntar às pessoas o que é certo ou errado, do que descobrir dentro da Bíblia o que é certo, o que é errado. As pessoas não têm mais motivação de estudar a Bíblia para saber qual é a conduta certa, mas estão pegando pessoas como exemplo para a vida dela e seguindo pessoas como exemplo para a vida dela. Por isso que a Bíblia fala que vai vir vários anticristos, e muitas pessoas vão começar a seguir essas pessoas, as doutrinas dessas pessoas, as fábulas. Que nós podemos ficar firmes na orientação da palavra de Deus nessa noite, amém? Nós estamos quase concluindo, irmãos. Irmãos, o verdadeiro cristão, ele é cristão quando está longe do ajuntamento. Ser cristão perto dos irmãos, perto das pessoas é fácil. Eu chegar aqui e ser cristão, falar em línguas, orar bonito, é fácil, para mostrar que eu sei fazer. Mas ser cristão é diferente, é quando eu estou lá sozinho, quando ninguém está vendo, quando você está no secreto com Deus, quando você está ali chorando, quando você está ali pedindo a Deus sozinho misericórdia. Isso é ser verdadeiro cristão. Então nós podemos ver aqui na Bíblia Sagrada que não há outro caminho para se seguir, mas o caminho é Jesus Cristo nesta noite. Não existe vida sem Jesus. João 10:10 vai dizer: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha vida com abundância. Satanás, ele vem para destruir, Satanás vem para matar. O único que pode dar vida nessa noite, vida com abundância, é Jesus Cristo. Nesta noite ele veio trazer uma nova vida, transformar a nossa vida, trazer libertação àqueles que estavam escravos, aqueles que eram escravizados. Amém? Então nessa noite, irmãos, só podemos ir ao Pai se permanecermos com Jesus. Para ir ao Pai, primeiro nós precisamos permanecer. E para permanecer nós precisamos renunciar. E quando nós renunciamos, nós carregamos a nossa cruz. Porque não existe evangelho sem cruz. Não existe. Tem pessoas que querem seguir a Jesus, mas não quer carregar a sua cruz. Mas é porque eu estou passando por esse momento, porque Deus permitiu isso na minha vida, porque isso está acontecendo. Isso é a cruz. Porque não existe o evangelho sem carregar a sua cruz. Cada um aqui tem uma cruz para carregar. Cada um aqui está seguindo Jesus, mas não deixa de carregar a sua cruz, porque ele sabe. Porque através da cruz, o Senhor Jesus, Ele está nos dando a vitória. Nós temos que permanecer.
Irmãos, segundo, para que nós podemos ir até Cristo e permanecer com Jesus Cristo, nós podemos tirar as máscaras da santidade. Nós temos que ser santo, não andar com máscara da santidade. Tem pessoas que querem andar com a máscara da santidade. Quando aparece na frente do irmão, ele já muda o comportamento. Quando ele está longe de ninguém que ele conhece, ele começa a fazer tudo errado. Quando ele está longe das pessoas que ele não conhece, da família, do pastor, dos obreiros, dos outros irmãos, vai para outra cidade, aqui eu posso beber, que ninguém me conhece. Aqui eu posso trair a esposa, porque aqui ninguém está vendo, ninguém me conhece. Aí quando ele chega na cidade dele, dentro da igreja, ele já bota a máscara da santidade. Tem muitos por aí, irmãos, até líderes, pastores, que dentro da igreja mostra uma santidade, mas para fora é totalmente diferente as suas vidas, sua comunhão com Cristo. Estão usando a máscara da falsidade. E 1 Pedro, no versículo 2, 1 Pedro, versículo 2, 1 e 5 vai dizer assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimento, inveja e todas as murmurações. Então, quando eu estou com Cristo, eu tenho que deixar toda malícia, aquilo que eu praticava de maldade, irmãos. Eu tenho que ser liberto da maldade. Aquilo que era engano na minha vida, se eu vivia no engano, eu tenho que pedir: Deus, me liberta do engano. Eu não quero viver mais no engano. Aquilo que eu era fingido, aquele fingimento, Deus, me liberta do fingimento. Eu quero ser sincero. Doa quem doer, mas eu quero ser sincero. Eu não quero mais ser uma pessoa fingida. E nós temos que libertar dessas coisas. Para concluir nessa noite, e quando esse versículo, nós lemos esse versículo, ele está resumindo uma coisa na minha vida, na sua vida: que Jesus, Ele ama aquele que é obediente a Ele. Jesus está dizendo que Ele é aquele que deixa o mundo, aquele que deixa o pecado, aquele que não ama o mundo, mas aquele que ama Cristo. Porque Jesus em João 14 vai dizer que Ele foi para o Pai preparar lugar para mim e para você. E umas coisas que eu mais vejo aqui em Romanos, que vai dizer: e digo isto vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando o princípio que cremos. A salvação está mais próxima de quando nós aceitamos a Jesus. Então a Bíblia está dizendo que é hora de nós despertar do sono carnal, para que nós podemos agora entrar no espiritual e saber que Jesus está próximo para buscar a sua igreja, para que nós podamos em breve subir com Cristo, adorar e exaltar aquele que reina nessa noite. Quem pode dar um glória nessa noite? Amém? Irmão, sem mais demora, eu quero ministrar a ceia do Senhor. Nós vamos abrir em 1 Coríntios 11 e o verso 23. E nessa noite, essa palavra pode ser uma palavra que vem falar comigo e com você. Que essa palavra nessa noite vem morar dentro do nosso coração. Que você venha entender o propósito de Deus para a sua vida. 1 Coríntios 11, 23 vai dizer: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído,